Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos início a mais uma série de devocionais no nosso primeiro episódio da nossa série. Jesus é a supremacia da lei, Jesus cumpriu a lei, Jesus é superior à lei. Jesus fez tudo de acordo com a vontade do Pai. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a lei. E hoje nós vamos saber o porquê. A partir de hoje, nós vamos saber o porquê Jesus ele é superior à lei. Este nosso bloco de passagens, ele é extraído da carta de Hebreus, que nos conduz ao coração da cristologia, ou seja, Cristo onde Cristo é o centro. O estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o argumento central do autor de Hebreus é demonstrar a supremacia absoluta de Jesus sobre todas as instituições. Mensageiro, mediador da antiga aliança. Nestes nossos recortes específicos, o autor estabelece a superioridade de Cristo em relação aos profetas, aos anjos e a Moisés, o grande legislador de Israel. Vamos começar com nossos versículos chaves e assim aprender o porquê Cristo Jesus ele é superior à lei. Por que Hebreus, o autor de Hebreus, ele afirma tanto, ele traz tanto isso enraizado. Começando com Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. O universo todo pertence a Deus e principalmente também a Cristo Jesus. Temos o rei e o príncipe. E é isso. Contraste histórico e teológico. O autor começa com o estilo grego altamente elegante e literário. Ele cria um contraste institucional entre a revelação do Antigo e do Novo Testamento. No passado, outrora, a revelação foi fragmentada e muitas partes e vezes e variadas e muitas maneiras, visão, sonhos, tipos, símbolos. A palavra final nestes últimos dias aponta a consumação dos tempos, inauguração pela vinda do Messias. Deus não fala mais de forma fragmentada. Ele falou de uma forma definitiva e completa no Filho. O Filho não é mais um mensageiro, ele é a própria mensagem encarnada. Ele é a própria palavra. Cristo Jesus é o cumprimento daquilo que Deus havia planejado e entregado de forma fragmentada a Israel. Hoje, nós já temos essa fragmentação toda unida, junta. Não existe mais separação. As prerrogativas do Filho. O versículo 2 estabelece a identidade cósmica de Jesus através de duas grandes verdades. Ele é o herdeiro de tudo que existe e o agente da criação, por meio de quem Deus fez o universo, as eras, o espaço e o tempo. O capítulo 1 de Hebreus introduz o tema da supremacia de Cristo. O autor começa declarando que Jesus é a revelação final de Deus, expressa, exata do seu ser e o sustentador do universo pela sua palavra poderosa. Após realizar a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à direita da majestade, nas alturas. O resultado do capítulo é uma densa colagem de 7 citações do Antigo Testamento, principalmente salmos, usadas para provar de forma simples e clara e contextualizada que o Filho é infinitamente superior aos anjos, pois estes são apenas seres criados. E o Espírito
ministradores, enquanto o Filho é adorado, chamado de Deus e possui um trono eterno. Aplicação. Em um mundo repleto de vozes, filosofias, novas ideias e supostas revelações espirituais modernas, firme sua mente e o seu coração exclusivamente na palavra de Cristo. Jesus é a resposta final de Deus para a humanidade. Se você deseja conhecer o caráter do Pai, as suas promessas e a sua vontade para a sua vida, não busque atalhos místicos. Debruce-se sobre o Evangelho e estude a pessoa de Jesus, pois nele a revelação divina está completa. Cristo Jesus foi revelado através do tempo e das Escrituras. Então, se você quer aprender de Jesus, você quer ter uma vida diferenciada, não busque coisas aleatórias do mundo. Busque a palavra de Deus. É ela que vai te orientar, te direcionar, que vai te capacitar e vai trazer para você a vida nova, um novo fôlego, um novo ar, uma nova esperança. Sim, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Superior aos anjos. Foi tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. A superioridade. No ambiente do judaísmo no primeiro século, os anjos eram altamente reverenciados como os mediadores da entrega da lei no Monte Sinai, para mostrar, Gálatas 3,19 e Atos 7,53, para demonstrar que a nova aliança é superior à antiga, o autor precisa provar que Jesus está muito acima dessas hostes celestiais. O termo melhor, superior, mais excelente é uma das palavras-chave de toda a carta de Hebreus. Refere-se à exaltação de Jesus após a sua ressurreição e ascensão. Na sua encarnação, ele se humilhou, mas na ressurreição e ascensão, na sua encarnação, na sua glória, mas ele se humilhou, mas na sua glória, ele reassumiu publicamente a sua posição suprema de Deus, de Rei, co-herdeiro do céu, co-herdeiro de Deus. O nome herdado. Jesus herdou um nome que os anjos jamais receberam, o nome de filho. Conforme o versículo 5 detalha, o qual dos anjos Deus jamais disse: você é meu filho. O nome indica dignidade, autoridade real, essência divina e direito de herança sobre toda a criação. Aplicação. Muitas das vezes as pessoas buscam intercessores invisíveis, rituais exóticos ou se impressionam com manifestações espirituais extraordinárias. Essa passagem nos lembra de que não há nenhuma autoridade espiritual no céu ou na terra que se compare a Jesus. Quando você orar ou enfrentar batalhas espirituais e crises emocionais, clame pelo nome de Jesus e descanse na certeza que Ele governa soberanamente sobre todas as potestades e forças espirituais. Jesus é superior. Jesus lidera tudo. Está passando por problemas, está passando por dificuldades. Ore a quem pode resolver, a quem vai de fato resolver o seu problema, toda a sua preocupação, vai retirar, vai te ajudar a vencer. Jesus, ele não está aqui para retirar, mas ele quer que você vença, que você ultrapasse, que você multiplique aquilo que ele colocou no seu coração. Jesus quer que a gente passe, ultrapasse e viva.
Hebreus capítulo 3, versículo 3. Superior a Moisés. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Assim como o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O peso de Moisés. Para um leitor judeu, Moisés era a maior figura humana da história. Ele tirou o povo do Egito. Viu a glória de Deus face a face e escreveu a Torá. Sugerir que alguém era maior que Moisés era o revolucionário. Escandaloso, era um escândalo. Maior glória. O autor não insulta Moisés. Ele reconhece a sua glória, mas afirma que Jesus foi considerado digno de uma glória maior e superior. Ele usa uma analogia arquitetônica simples e brilhante para explicar a diferença de nível entre eles. O construtor versus a casa. Moisés faz parte da casa. O povo de Deus, a estrutura da comunidade de Israel. Ele foi criado por Deus e colocado dentro da estrutura. Jesus, porém, é o construtor da casa. O Criador sempre possui mais honra, dignidade, valor do que o objeto ou a estrutura que ele criou. Moisés era um membro da comunidade. Jesus é o arquiteto e o dono dela. Ou seja, Moisés tem o seu papel fundamental dentro da história da igreja, da história da humanidade. Porém, não é superior ao construtor, a Cristo Jesus. Ele é o maioral. Seja ele, seja Moisés, seja os apóstolos, seja eu, seja você, Jesus Cristo, ele é superior. Superior e digno de toda a honra e de toda a glória. O capítulo 3 de Hebreus inicia convocando os leitores, irmãos santos, participantes da vocação celestial, a fixarem seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor estabelece o contraste entre a fidelidade de Moisés como servo e a fidelidade de Cristo como filho sobre a casa de Deus. Na segunda metade, no capítulo, os versículos 7 ao 19 baseia-se no Salmo 95. O autor faz uma revelação, faz uma severa advertência pastoral contra a incredulidade e a dureza de coração. Ele relembra o fracasso da geração do deserto, que por falta de fé, não pôde entrar no descanso de Deus, exortando aos cristãos e se encorajarem mutuamente todos os dias. Nos dias de hoje, será que estamos como o povo no deserto? Não vivendo Cristo Jesus, não acreditando que Cristo Jesus ele vai suprir todas as nossas necessidades, não só uma parte, mas todas. Jesus suprirá todas as nossas necessidades. E não somente uma parte, mas num todo. A analogia do construtor nos desafia a avaliar onde colocamos a nossa admiração e devoção. Às vezes valorizamos mais as estruturas, os ministérios, os líderes humanos ou as instituições religiosas do que o próprio Cristo, que se ofereceu e fundou a igreja. Líderes passam e templos mudam, mas Jesus permanece. Certifique-se de que a sua fé está fundamentada no construtor da obra e não nos instrumentos humanos que trabalham nela. Não devemos nos basear e fixar no homem, nas estruturas religiosas. Nos líderes espirituais. Mas eu só vou lá porque o meu pastor tá lá. Mas eu não saio de lá porque senão eu vou sair da unção do meu pastor. Se fixa no homem e não fixa a vida em Cristo. Tenha a sua fé e a sua certeza no homem.
Cristo Jesus é superior a tudo. Isso eu digo para vocês. Aconteceram coisas na minha vida que me fizeram sair de locais que eu dizia que nunca sairia. Mas, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, eu saí. Foi muito difícil, porque eu tinha pessoas que eu amava muito, ainda amo. Eu tenho pessoas que são especiais para mim, mas quando se trata do Evangelho, comigo não tem meio termo. Ou é o que está escrito. Hebreus capítulo 3, versículos 5 ao 6. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, testificando o que haveria de ser no dito futuro. Cristo, porém, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se ao menos nos apegarmos firmemente à confissão da nossa herança, convictos até o fim. O papel de Moisés, no versículo 5, define a função de Moisés com precisão. Ele foi fiel na condição de um termo grego nobre para servo, assistente da confiança, um ministro. A fidelidade de Moisés consistia em apontar para a frente, servindo como um tipo, uma sombra, a testemunho das realidades superiores que viriam plenamente reveladas e ditas no futuro através do Evangelho. Cristo Jesus, ele veio para apontar. Eu estou fundamentando, é como se fosse João Batista, eu sou a voz que clama no deserto, e ele vai apontando para Cristo Jesus. Assim foram os antigos, os profetas, a lei e tudo o que vinha anteriormente a Cristo vieram para apontar para Cristo Jesus. O papel de Cristo. O contraste atinge o seu ápice no versículo 6. Jesus não serve na casa como um empregado. Ele governa sobre a casa na condição de filho. Ele tem autoridade hereditária e posse sobre a propriedade. A identidade da casa e a condicional. O autor faz uma aplicação eclesiológica direta e essa casa somos nós, eu e você. A comunidade dos santos é o templo vivo de Deus. No entanto, ele introduz uma nota de exortação preservante. Se guardarmos firmemente a ousadia, a confiança até o fim. A segurança e o permanecimento e essa casa espiritual são evidências pela a constância, a coragem, a firmeza da nossa fé em meio às pressões da vida. Não são as coisas, não são nada que nos retira do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada. Aplicação. Nós somos a habitação viva de Deus na terra. Isso nos traz uma tremenda dignidade, mas também uma grande responsabilidade. A aplicação aqui é chamada de perseverança espiritual. Manter a fé quando tudo vai bem é fácil, mas o texto nos convoca a reter a nossa esperança, a convicção até o fim, mesmo sob provações. Fortaleça a sua comunhão diária com a igreja local e encoraje seus irmãos para que ninguém desanime no meio do caminho. Este conjunto de passagens de Hebreus constrói uma linha lógica e progressiva que exalta a dignidade cósmica e relacional de Jesus. A mensagem unificadora destas passagens é que Jesus Cristo não pode ser comparado a nenhum líder humano, profeta, histórico ou ser angelical, pois ele é a expressão máxima, exata e definitiva das relações do poder do Pai. Ele é o herdeiro universal e criador cósmico. Está entronizado acima dos anjos por direito de herança de nome e possui a maior glória do que Moisés, do que Paulo, do que Pedro, do que qualquer outro ser
da nossa face terrena ou celestial é maior do que qualquer um. Então, se tentarem introduzir para você que, Paulo é maior do que Jesus, o fulaninho é melhor do que Jesus, a ciclaninha é melhor do que Jesus, de forma nenhuma. Jesus é superior a todos e a qualquer um. Não existe ser nesse mundo a não ser Deus, o próprio Criador, a não ser Deus que seja maior do que Jesus. Então, se alguém tentar colocar alguém na frente de Jesus, diga a essa pessoa, leia Hebreus. Leia Hebreus para você saber. Ou então, assista nosso canal aqui de devocionais. Jesus, ele é o herdeiro universal e o criador cósmico. Moisés, ninguém é maior do que ele, pois enquanto o legislador foi um servo exemplar dentro da estrutura da antiga aliança, Cristo é o próprio arquiteto, construtor e dono da nossa estrutura espiritual. Nós, como igreja, somos a casa viva governada por Ele. E o nosso desafio prático e diário é responder essa maravilhosa supremacia com uma fé resoluta, guardando a nossa confissão de esperança inabalável e firme até o fim da nossa jornada. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia que se chama hoje. Obrigada, Pai, por nos mostrar que não existe ninguém maior do que Cristo Jesus. Nesse mundo não existe homem, mulher, anjo, ninguém que seja maior do que Cristo Jesus. Ele sim deu a vida por mim e por todos os que estão aqui comigo orando, Senhor. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados. Ajuda-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.